foi colocado o nome de Saulo por uma homenagem ao rei Saul do Antigo Testamento, por exemplo. Este homem, um escritor e um apóstolo, ele obteve cidadania romana também, que posteriormente, ao ter um encontro com Cristo, deu-lhe alguns privilégios, entre eles transitar pelas ruas do império, a proclamar Jesus, a quem ele tomou conhecimento. Esse homem também, ele aprendeu aos pés de Gamaliel. E quem era Gamaliel? O seu mentor na época. Gamaliel, meus irmãos, ele era o líder da ala mais liberal dos fariseus da época. E quando eu falo líder da ala mais liberal dos fariseus, esse mestre Gamaliel, eu me lembro desse grupo de fariseus e me lembro de Jesus debatendo com esse grupo religioso. Certa feita, Jesus, ele usou um termo até pesado, chamando os fariseus de hipócrita. E por que é que Jesus usou esse termo? Hipócrita se oriundou de uma peça teatral, que essa peça se chamava Hipócritos na época, aonde essa peça era convincente. No teor da peça, as pessoas choravam e davam risada quando via. Daí se originou a palavra hipocrisia, aonde Jesus pega esse termo e dá àquele grupo de fariseu. Aleluia! Jesus já estava dizendo a eles: olha, vocês se vestem de uma religiosidade. Quem olha vocês por fora acha que tem, mas eu sondo o que o homem não pode ver. O homem conhece por fora, eu conheço o que tem aqui dentro, interior. Então aquele grupo religioso por fora era os donos da lei, os donos da palavra, e para muitos até o dono da verdade. Mas aquele que sonda o coração vai olhar para aquele grupo e diz: não tem vida nenhuma aí dentro de vocês. Tanto que Jesus vai dizer que parece um sepulcro caiado por dentro. Por que Jesus disse isso? Os fariseus têm algo que a gente chama de ortodoxia, que é o conceito certo. Eles tinham a lei, mas eles não tinham ortopraxia, que era a prática. Eles tinham conhecimento, mas não praticavam. Há três palavras que eu acho interessante: o conceito certo, que se chama de ortodoxia, ortopraxia, que é a prática, e ortopatia, que é o sentimento. Ou seja, não basta eu só conhecer, eu tenho que praticar. Eu tenho que conhecer e praticar. E o meu sentimento também é que eu não faço para mim e a glória não é minha. Aleluia. Eu conheço, pratico, mas o meu sentimento é que já tem o dono da glória. Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele glória é o dono a Deus desse culto. Aleluia. Ele é o dono dessa palavra. Então aquele grupo de fariseu, eles tinham o conhecimento, eles tinham o conceito, mas não tinham prática. Além disso, eles criticavam Jesus, dizendo: esse se assenta com pecador, esse entra na casa de pecador. E certa feita Jesus entrou mesmo na casa de um publicano chamado Zaqueu. Aleluia, aprove Jesus entrar naquela casa. E o que aconteceu, pregador? Jesus, quando entrou na casa de Zaqueu, ele disse: hoje veio salvação a esta casa. Quer dizer que o fariseu não entra na casa, o fariseu não coloca a mão, mas Jesus entra onde o fariseu não entra. Jesus coloca a mão onde o fariseu não colocava. Aleluia. Além de entrar, ele diz: veio salvação, veio cura, aleluia, veio milagre a esta casa. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Então Gamaliel, na época, ele era o líder da ala mais liberal dos fariseus, como eu expliquei aqui. E Saulo, ele foi discípulo desse homem. Tanto, se os irmãos for puxar o currículo dele, os irmãos vão ver que Paulo, ele tinha filosofia, Paulo, ele tinha matemática, Paulo, ele tinha retórica, Paulo, ele tinha literatura, Paulo, ele falava o hebraico, que falava no círculo sabínico, Paulo, ele falava o aramaico, que falava nas ruas de Jerusalém, Paulo, ele falava o latim, que falava nos círculos
muçulmano. Ele falava o grego koiné, que era a língua universal da época. Ele era um poliglota, ele era um doutor da lei, ele estava embasado, enraizado na lei. Mas um dia, Atos capítulo 9, a graça resolveu se manifestar a ele a caminho de Damasco. Glória a Deus. Deu um voto pela morte de Estevão. Estevão, aleluia, um discípulo cheio do Espírito Santo, aleluia. Ele foi apedrejado. Sendo apedrejado, ele viu o céu aberto e ele viu o Senhor à direita do Deus Pai. Ele estava entregando a sua vida, ele estava sendo apedrejado aqui, mas os céus estavam abertos para ele. Ele estava sendo apedrejado aqui na terra, mas ele vê o Senhor Jesus Cristo e o céu o recebendo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E Saulo, ele foi alguém que deu um voto pela morte desse homem cheio do Espírito Santo. Ele pede carta ao sumo sacerdote para descer a Damasco. Aleluia. Atos capítulo 9 vai narrar o momento da sua conversão ou do seu encontro com Jesus, aonde ele pega cartas com o sumo sacerdote e ele está descendo a Damasco para prender aqueles que proferiram a fé em Cristo. E a Bíblia diz que quando ele está a caminho de Damasco, uma luz envolveu, ele caiu em terra e uma voz brada dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é Jesus? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aleluia. Quem estava com ele não via, só ouvia. As escamas estavam nos seus olhos. Então, o que o Senhor deseja? Vai e entra na cidade. Lá eu tenho um tratar contigo. Ele entra na cidade. Atos capítulo 9 vai dizer que o Senhor, ele tem um tratar com um homem chamado Ananias também, dizendo: Ananias, vai à rua chamada direita, entra na cidade e pergunta por um homem de Tarso. Aleluia. Ele viu em visão você chegar e colocar a mão sobre ele. E Ananias, ele vai levantar diante do Senhor o testemunho, aleluia, de Saulo, dizendo: é esse mesmo que o Senhor procura? Olha só, aleluia, um perseguidor ferrenho, alguém. Para Ananias não tem perfil para ser escolhido, mas uma das características desse homem, é o que eu vejo aqui, é que a escolha não veio de baixo, mas a escolha veio do alto. Não foi o homem que escolheu, quem escolheu foi Deus. Aleluia. Porque ele é para mim, porque se dependesse de Ananias, Saulo não teria perfil para ser uma escolha divina, não teria perfil para ser apóstolo. É igual muitos hoje em dia, para alguns Ananias, você nem era para estar aqui. Para alguns Ananias, talvez você não era uma escolha, porque para muitos você não tem perfil para ser vaso, não tem perfil para ser levita, não tem perfil para ser pregador, não tem perfil para ser obreiro. Mas irmão, o Senhor não vai perguntar para Ananias o que ele acha, o Senhor não vai perguntar para A ou para B o que acha. A escolha é algo particular dele. Aleluia. Eu não sei o que Ananias acha, mas Ananias, ele já é para mim um vaso escolhido. Glória a Deus. Tem vaso escolhido aqui nessa casa ou não? Glória a Deus. Talvez para alguém você não tem perfil, mas escolha quem fez foi Jesus. Glória a Deus, aleluia. Foi ele que escolheu. E quando o Senhor escolhe alguém como vaso, irmão, é interessante que eu estava estudando uma feita sobre Jeremias 18, a relação entre o vaso e o oleiro. E é interessante que eu estava lendo alguns livros e alguns artigos acerca, e os antigos da época, eles tinham por costume, quando saíam da sua residência, depositar suas joias, aleluia, seu anel de ouro, seu colar de ouro, e eles tinham por costume depositar em vasos, guardar em vasos, e esses vasos eram vasos de barro. Aí a pergunta é o porquê. Eles tinham por conceito, se alguém invadisse a casa, levaria o que brilhava mais. Quem é que ia ter
aleluia, desejo para levar vaso de barro embora, irmão. É a última coisa que a pessoa ia tentar levar da casa de alguém, aleluia. Eles entram e vão levar aquilo que brilha mais. Então os antigos tinham esse conceito. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que o Senhor, desde o Antigo Testamento, Ele tem algo com o barro, aleluia. Porque no Antigo Testamento, na criação, Ele faz tudo com o poder da sua palavra. Quando Ele vai criar, aleluia, o ser humano, o homem, quando Ele vai criar, Ele vai lá pegar do pó da terra. Não tinha um material melhor? Tinha, mas a escolha foi dele. E não é para a glória ser do homem, da criatura. A glória é do Criador. E quando você vai nas cartas, aleluia, os irmãos vão ver, aleluia, que vai dizer que tem vasos de barro, tem vasos de prata, aleluia, tem vasos de bronze, mas a Bíblia vai dizer que os tesouros do céu não estão depositados em vaso de ouro, não é em vaso de prata ou em vaso de bronze, mas os tesouros do céu são depositados em vasos de barro. Cai aqui para nós. Tem muita gente nos nossos dias querendo ser vaso de ouro, quer brilhar por fora, mas por dentro não tem nada. Por outros lados, aleluia, o Senhor, Ele está procurando um vaso de barro para depositar algo. Por que, pregador? Vaso de barro, ninguém dá nada, é frágil, aleluia. Vaso de barro, ninguém quer pagar nada, mas aleluia, o vaso de barro que está aqui, aleluia, sofreu, aleluia, foi pago um alto preço. E qual o preço que foi? O sangue vertido na cruz do Calvário. Por fora é frágil, ninguém dá nada, mas dá uma olhadinha para o lado de dentro. O que tem para o lado de dentro tem graça, tem unção, tem poder que é depositado. Ah, meu Deus, eu estou sentindo graça aqui. Glória a Deus. Eu quero profetizar para alguém aqui que é vaso de barro, que para muita gente não vale muita coisa, é frágil, mas por dentro tem presença, por dentro tem graça, por dentro tem unção, tem vaso que é a escolha do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Tem alguém que Jesus já escolheu aqui, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Súria, glória, aleluia. Tem presença dele, aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. E Ananias foi. Aleluia, Deus. As escamas caem dos olhos de Saulo. Saulo é batizado. Olha só que interessante. Antigamente eu pensava que após o encontro com Jesus, ele já queria ir para as viagens missionárias. Mas há um processo para Deus alicerçar o vaso. Que processo é esse? Do encontro com Jesus até o momento onde o Espírito Santo assopra Paulo e Barnabé, há um período de 14 anos que passa, aonde de Damasco, Gálatas vai dizer que ele vai para a Arábia, passa 3 anos lá, volta, e agora? Ele não quer só falar, mas quer comprovar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é um novo convertido. Novo convertido sempre quer falar de Jesus por onde passa. Aleluia. Aleluia. E dependendo do lugar que o Senhor tirou ele, ele quer voltar para tentar tirar os demais de lá. E Paulo agora, ele quer falar, e em Damasco levanta-se um concílio contra ele, coloca ele no cesto, pelo muro por uma corda, e manda ele de volta para Jerusalém, e ele volta para Jerusalém. Imagine ele voltando lá, e os seus esperando uma resposta, porque ele saiu com cartas para parar o culto, para parar os irmãos. E qual é a resposta dele? Porque até os apóstolos não queria o receber, porque achava que ele é um espião. Mas ele vai dizer, aleluia, olha, eu até fui. Imagine só as pessoas perguntando para ele, mas você não foi parar os irmãos? Mas você não foi parar os cristãos? Não foi parar o culto? Ele até foi, mas Jesus encontrou ele no caminho, aleluia. Glória a Ele Deus. até foi,
mas Jesus teve um encontro com ele. E cai aqui para nós: todos aqueles que têm um encontro verdadeiro com Cristo, o impacto, irmão, é tão grande que a mudança é de dentro para fora. Glória a Deus, aleluia, Irmão, as Jesus. pessoas que se diz que tem um encontro com Jesus, mas não muda de vida, tem alguma coisa errada aí. Porque quem tem um encontro com Cristo verdadeiramente, se é perseguidor, irmão, passa a ser perseguido, porque agora ele quer falar de Jesus por onde ele passa. Eu até tentei parar o culto, mas o dono do culto me parou pelo caminho. Aleluia, Jesus. O concílio se levanta em Jerusalém. Os apóstolos então pegam Saulo e mandam ele para Tarso. E em Tarso, ele passa 10 anos lá. Ele passa 3 anos na Arábia, 10 anos em Tarso. Irmão, 10 anos, uma década, muita coisa acontece. Não se vê Paulo nos cartazes, não se vê Paulo voando por aí, como alguns falam, em nossa linguagem pentecostal. Alguém vai dizer, ele está no anonimato. O Senhor está guardando ele, o Senhor está alicerçando ele, porque vai chegar um momento onde o Senhor vai soprar a vida dele, e não tem ninguém que possa segurar esse homem. Aleluia, glória a Deus. Imagine só, 10 anos se passa, e alguém pergunta: será que ele está vivo? Está. Será que ele está crente? Está sim. Aleluia. Vamos trazer ele de volta? Vamos. O apóstolo traz ele e coloca ele na igreja de Antioquia da Síria, onde ele passa um ano aproximadamente. E era uma igreja onde tinha apóstolo, tinha profeta, tinha homens e mulheres do Senhor, tinha mestres naquela igreja. Imagine só. E Paulo foi servindo na igreja. Era a escola dominical, o apóstolo Paulo estava lá ensinando. Era culto da família, o apóstolo Paulo estava lá. Era culto no meio da semana, Paulo estava lá. Era congresso na igreja, Paulo estava servindo. É dia de limpar a igreja, Paulo, olha, põe meu nome aí que eu vou ajudar a limpar esta obra. Ele estava servindo. Mas chega um momento onde o Senhor diz: separa Paulo e Barnabé. Chegou um momento onde eu vou assoprar eles. Aleluia. E geograficamente falando aqui, aleluia, Paulo ele faz 3 viagens missionárias. Quando eu entro nesta carta em que li aqui, aleluia, Tessalônica é aonde Paulo ele passou na sua 2ª viagem missionária, aonde localiza na intersecção de 2 grandes estradas romanas, aonde é a maior da Grécia e a principal da Macedônia, aonde Paulo ele passa por essa região e num curto período de 3 semanas ele vai fundar esta igreja. Daí, meus irmãos, você entende o porquê o apóstolo vai começar a escrever para esses irmãos. O porquê, pregador? Ele funda a igreja. A igreja ela nasce agora. Tem novos convertidos aqui nessa igreja. A igreja é recém-nascida. Ele tem que sair da cidade porque estão querendo tragar sua vida. Mas fica uma igreja que nasceu agora. Fica novos convertidos lá. Então quem é pai na fé ou mãe na fé, alguém gerou alguém espiritualmente, aqui sabe que todo novo convertido precisa de um apoio, precisa de alguém para pegar na mão, precisa de alguém para orientar sobre as doutrinas, sobre a vida espiritual. Às vezes o novo convertido não vai ter força, você vai pegar na mão dele e vai dizer: eu te ajudo, aleluia, eu te ajudo. Então Paulo, ele como gerou uma igreja aqui no nome de Jesus, ele sabe, aleluia, que mesmo longe, ele tem que orientar, ele tem que estender a mão, ele tem que ajudar os irmãos nas suas dúvidas acerca do arrebatamento, acerca das doutrinas. Então ele começa a falar sobre os pilares da igreja cristã, ele começa a falar alguns pilares da vida cristã, ele começa a falar aqui, meus irmãos, aleluia, sobre o arrebatamento, a ressurreição dos mortos, algo que ajude os novos convertidos a galgar, aleluia, a vida cristã.
cristã com Jesus Cristo. Então, quando a gente entra nessa carta, a gente vê, e outro detalhe, esta igreja, ela nasceu, e ela nasceu debaixo de vento e debaixo de perseguição, aleluia. Mas o vento e a perseguição não apagou a fé dos irmãos, muito pelo contrário, quanto mais vento, mais perseguição, mais a igreja crescia. Então aqui vai uma palavra profética. O mundo pode virar de ponta cabeça, mas a igreja está em Cristo. Então, se soprar o vento e Deus tem crescimento com esta obra, a obra ela continua crescendo. Aleluia. Aleluia. A obra ela continua adiante. Então o vento está soprando, mas a igreja está crescendo. Quando você abre essa carta, no capítulo 1, você vê, capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele tem essa saudação, e ele sauda, junto com Timóteo e Silvano, a igreja de Tessalônica, em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo. E ele começa a saudar: graça e paz tenhas de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, no capítulo 1, versículo 1, na saudação do apóstolo Paulo, há um ensinamento grande. Por quê? Porque essa saudação do apóstolo é uma saudação peculiar, aonde você se vê ela nas cartas que ele escreve. E é interessante que, por que eu estou dizendo isso? Independente se ele está em liberdade ou prisão domiciliar, ou até na última prisão, uma espécie de masmorra onde ele passou, ele tem essa saudação, ele tem a graça e paz para transmitir para quem está ouvindo. Aleluia. Porque, irmão, hoje em dia não é todo mundo que tem paz e graça para transmitir para alguém, mas o apóstolo, mesmo em liberdade ou em prisão, ele tem graça e paz para transmitir para alguém. Glória a Deus, Se aleluia. vamos pegar a carta do cárcere, que é a carta onde ele escreveu, aleluia, numa espécie de prisão domiciliar, aonde ele escreveu aos Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon, os irmãos vão ver que mesmo em prisão ele tem uma saudação peculiar. Ele ora pela igreja. Se os irmãos for pegar a carta de Paulo aos Efésios, os irmãos já olhou lá no capítulo 6, ele fala da armadura de Deus, aleluia. É que ele está em prisão, mas ele diz, olha, até a guarda pretoriana, que era mais forte, ele diz que evangelizou. Quer dizer que ele está preso, mas até o guarda ele está tentando ganhar para Jesus Cristo. Aleluia. E não é só isso, dentro da prisão ele está fazendo um esforço de pregação, porque ele olha o capacete e ele vai dizer capacete da salvação. Ele vai olhar a couraça do soldado e ele vai dizer, já tem uma mensagem, couraça da justiça. Ele vai falar calçado os seus pés, aleluia, no evangelho da palavra. E ele vai dizer, irmão, ele vai trazer isso como um esboço. Ou seja, eu estou em prisão, mas mesmo em prisão eu vou ser usado pelo Senhor. Tem palavra dele aqui. Glória a Deus. Vou pegar outra carta em prisão, que é a carta de Paulo aos Filipenses. Qual que é a temática principal desta carta? Aleluia, é alegria cristã. Já viu alguém estar preso estando alegre? Paulo era alguém assim. Ele estava preso, mas estava falando de alegria cristã. Mas isso é muito mais profundo naquela carta. Ele estava dizendo aos irmãos, olha, se preocupa não, eu estou aqui, aleluia, em prisão domiciliar, mas essa prisão não tem o poder de apagar a alegria, a paz do Senhor Aleluia, Jesus Cristo. Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Você tem paz e graça, tem alegria, aleluia, independente da circunstância, o Senhor Jesus Cristo e a sua presença gera alegria aqui dentro. É por isso que você vê o irmão passando prova, passando luta, mas com um sorriso no rosto, e você pergunta por quê? Você está passando tanto vento, e você consegue ter paz para dormir, Glória a e você Deus. consegue ter alegria no teu coração. O irmão vai dizer, olha, porque eu estou cheio da Glória a presença Deus, dele. aleluia, Jesus. Glória a Deus. O mundo pode tirar tudo, mas não pode tirar a alegria que eu tenho na presença dele.
a Deus, aleluia. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Alguém está sentindo ou não? Glória a Deus. Tem aroma e cheiro de Jesus aqui na casa. Glória a Deus. É a alegria que muitas pessoas vão procurar no vale e não acham. Aleluia. Glória a Deus. Vai procurar uma noitada e não acha. E no dia seguinte ele vê que a alegria foi momentânea e passageira. Mas quando encontra Jesus, ele percebe, aleluia, encontrei aquilo que precisava, porque a presença começou a preencher, aleluia, o vazio que existia já não existe mais, é a alegria de Cristo. Glória a Deus. Carta de Paulo aos Colossenses, em prisão também, o que ele diz? Ele vai dizer para os irmãos de Colossos: olha, desde o momento que eu entrei aqui, nessa situação, eu não cessei de orar por vós. Quer dizer, eu queria estar com vós, mas a minha oração vai alcançar. Aleluia, eu não estou aí, mas a minha oração vai alcançar vocês. Eu não estou aí, mas Jesus está, aleluia. Sabe por quê, meus irmãos? Aleluia, mesmo se eu não estivesse aqui, Deus levantaria outro para usar aqui. Por quê? Porque Paulo não estava presente, mas ele sabia que a obra era de Jesus Cristo, aleluia. A obra cresce não é porque eu estou pregando, não é porque eu estou louvando, mas a obra cresce porque ela tem um dono. Paulo está dizendo: eu não estou aí, mas a minha oração chega. Glória a Deus, aleluia. E cai aqui para nós. Eu não vou estar aqui todo domingo, todo dia de culto, mas a minha oração vai ser essa: Senhor, continua usando os irmãos daquela igreja, continua fazendo aquela obra crescer. É isso que Paulo está dizendo. Glória a Deus, aleluia. Paulo poderia dizer assim: eu não estou lá, então a obra não vai crescer, mas não. Ele está dizendo: desde o momento que eu estive aqui, eu não cessei de orar por vós, porque eu estou aqui preso, mas estou orando. Senhor, faz essa obra crescer. Senhor, abençoa meus irmãos, ó Pai, aleluia. Carta do Cárcere, onde ele estava preso, mas estava em oração. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo de número 3. Lembramos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Aleluia. Capítulo 1, versículo 3. Isso dentro da teologia a gente chama de trilogia cristã, que é composta pelo amor, pela esperança e pela fé. Amor, esperança e pela fé. E quando eu falo de fé, irmãos, eu quero citar aqui um contexto do apóstolo Paulo, aonde ele está numa espécie de masmorra, e ele está dizendo, segundo a Timóteo, que já está sendo entregue por aspersão. Seu dia está chegando, aonde ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora, que fé é essa que ele prega? Que bom combate é esse que ele está ensinando à geração de Timóteo que está chegando? Observe que em 2 Coríntios ele vai dar o testemunho daquilo que ele passou. Ele vai dizer: olha, passei por aflições, angústia, cuidado de todas as igrejas, mas o combate é bom. Passei necessidades, prisões, mas o combate é bom. Passei tumultos, mas o combate é bom. Trabalhos, perigo de morte, mas o combate é bom. Aleluia. 3 vezes açoitado com vara, mas o combate é bom. Aleluia. Fui apedrejado, levado para fora da cidade, foi tido como morto, mas ele passou pela mesma região para pregar sobre Jesus, porque o combate é bom. Ele Aleluia. passou naufrágio, naufrágio, mas o combate é bom. Glória Uma noite a Deus. e um dia no abismo, mas o combate é bom. Ele Aleluia. passou perigo de rios,
nos fadiga, deserto, sede, mar, mas o deserto é bom. Ele passou frio, nudez, ele encontrou falsos irmãos na caminhada, mas no final de tudo ele diz: Timóteo, eu combati esse bom combate, aleluia, acabei a minha carreira. Mas e a fé? A fé nada conseguiu tirar de mim. Os açoites não tirou a fé, aleluia. Eu fui apedrejado, mas eu continuei com fé. Eu sofri naufrágio e perseguição, mas a fé continuou em mim. Eu passei sede, mar, frio, mas a fé, aleluia, em Cristo continuou. Nada do que eu passei, Timóteo, teve o poder de tirar esta fé no Senhor Jesus Cristo. Que tem mais, eu sei que a minha carreira acabou aqui, Timóteo, a sua só está começando. Acabei a minha carreira, o bom combate, independente do que eu passei, aleluia, eu combati o bom combate, mas a fé eu levo comigo para o outro lado, aleluia. Eu quero profetizar para alguém aqui: você chegou aqui com a sua fé cambaleando, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Eu sou alguém que gosto de Bíblia, sabe por quê? Porque não é o pregador que faz, é a palavra que faz. Glória a Deus. Então, se você chegou aqui com pouca fé, receba a palavra de ânimo, porque a fé de alguém vai ser alicerçada por esta palavra. Glória a Deus, Será que aleluia. Palavra, não. Glória a Deus. Tem fé aí? Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Tem gente abandonando a cruz por pouca coisa, irmão, pouca coisa. Imagine só, Paulo apanhou, mas continuou com a sua fé. Tem regiões aonde ele foi perseguido, apanhou, apedrejado. Mas quem disse que ele deixou de voltar? Aleluia. Tem um fogo que queima dentro dele. A fé não apagou. Na trilogia cristã aqui eu vejo o amor também. Aleluia. E quando a gente fala do amor, eu estou falando de 3 pilares que o apóstolo Paulo mostra para os irmãos. Continuar alicerçado, aleluia, numa vida cristã. Oh, glória a Deus, aleluia. E quando eu vejo o Senhor em Apocalipse tratar com uma igreja, a igreja de Éfeso, era a igreja de Éfeso, o Senhor elogia, mostra aonde a igreja está falhando, critica a igreja, ele elogia, ele faz crítica e mostra o caminho que a igreja tem que seguir, ou ele mostra a solução para esta igreja. A igreja de Éfeso, uma das igrejas da Ásia, era uma igreja atuante no trabalho, ou seja, era uma igreja que tinha um trabalho árduo, não era uma igreja preguiçosa. Segundo o elogio, era uma igreja que no seu labor não desistia, ou seja, no seu trabalho. Era uma igreja que tinha congresso, tinha campanha, tinha vigília, tinha consagração. Era uma igreja atuante. E no seu labor ela continuava atuante no seu serviço. Terceiro elogio que Jesus faz a esta igreja: era uma igreja doutrinada, doutrina firme na palavra, ou seja, não aceitava falsos mestres. Se fosse falar bobagem lá, os irmãos falavam: opa, a gente não tolera isso aqui é a palavra. Então era uma igreja que tinha essas qualidades, porque tem gente que só vê o defeito. Jesus, ele enxerga a qualidade da igreja também. Mas além da qualidade, aleluia, que a igreja tinha, a igreja falhava em algo. O que é isso, pregador? A igreja falhava. E Jesus mostrou, era uma igreja que deixou o primeiro amor. Irmão, o termo deixar o primeiro amor, aleluia, o verbo no original é mandar embora, é desistir ou abandonar. Porque tem gente que diz que esqueceu não. Eu posso esquecer, aleluia, esqueci de algo em algum lugar e não lembrar onde deixou, onde eu esqueci. Agora, deixar, o termo, irmão, está ligado a algo proposital. Eu deixo o meu celular aqui na tribuna, eu sei aonde eu deixei, é só eu fazer a rota de novo e vir buscar. É isso que Jesus já estava falando para aquela igreja. Glória a Deus. Foram
primeiro amor. Vocês são atuantes, vocês, aleluia, faz o serviço, aleluia, na igreja, porém, o primeiro amor começou a deixar de lado, porque as qualidades dessa igreja não teve o poder de encobrir os erros que ela tem. Por quê? Porque estava fazendo as coisas às vezes que mecânica, aleluia. Porque como é que se eu prego se eu não amo pregar, irmão, aleluia? Como é que eu louvo sem amor? Eu estou aqui porque eu amo pregar. Deus Glória a sabe, Deus. se eu não pregar eu morro, irmão. Glória a Uma coisa Deus, falta em mim, aleluia. porque eu amo falar dele. Isso Glória é fazer a com Deus. amor. Agora esta igreja estava ficando algo mecânico, aleluia, algo só como um ativismo religioso, louvando sem amor, pregando sem amor, e Jesus lá do céu olhando, tem atividade na igreja, mas está faltando o primeiro amor. E Jesus dá um conselho. Qual é esse conselho? Lembrar onde cair, aleluia, lembrar-te aonde caíste, ou seja, continue lembrando, reflexão, arrepender, ou seja, arrepender não era uma das opções, era a única opção que Jesus deu àquela igreja, e voltar ao primeiro amor, e a mudança de mente. Então Jesus estava dizendo a esta igreja: vocês trabalham, mas está faltando o primeiro amor, porque no primeiro amor, irmão, é algo maravilhoso, porque está frio, a gente vem adorar, está calor, a gente vem adorar. Quem vai pregar eu não sei, mas Jesus vai estar na casa, e o Santo dos Santos vai estar aberto. Glória a No primeiro amor Deus. tem lágrimas, aleluia. No primeiro amor o coração queima ao ouvir a palavra, ao ouvir os hinos da harpa. No primeiro amor, irmão, aleluia, é vigília, é monte, é campanha, é oração, é palavra. Eu não vim, aleluia, perguntar que amor você está vivendo, mas eu vim profetizar. A chama do primeiro amor vai voltar em corações. Porque alguém vai voltar a louvar, oh, Glória a Deus. alguém vai voltar a pregar, aleluia. Que amor é esse, pregador, que estamos vivendo hoje em dia? Esses dias eu fui pregar numa igreja, foi 20 e poucos minutos que me deram para pregar, umas 3 horas de louvor. Eu sou contra louvor, mas quem ama a presença ama a palavra. Oh, Aleluia, Jesus. aleluia. O amor que vivemos hoje, suportamos ouvir a palavra. Eu acredito, irmão, que há pessoas que amam ouvir esta palavra. Aleluia, Além Jesus. da fé, tem o amor também. Além da fé e do amor, o apóstolo Paulo vai apontar a esperança. A nossa esperança vive, está na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Eu me lembro, eu estava estudando uma passagem aonde nos diz os evangelistas que quando ele se entregou, colocaram ele no sepulcro que era emprestado, uma pedra que pesava toneladas, colocava o selo para selar a pedra, e tinha morte. E alguém disse: coloca guardas, porque é um zum que ele vai voltar. A promessa é que ele voltaria no 3º dia. E alguém disse, talvez, pensou, ele não vai voltar, porque vai ter que passar pelo sepulcro, vai ter que passar pela pedra, pelo selo, pelos guardas, e tinha morte ainda. Mas a nossa esperança está na ressurreição dele. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E eu, irmão, me lembro de um poema que eu guardo comigo. O poema começa assim: o escritor diz que a graduação da terra diz ser o elemento mais forte em todas as coisas, só que da mão do ferreiro veio o ferro, e o ferro esmiuçou a rocha. Enquanto o ferro dizia ser mais forte, apareceu o fogo, e o fogo consumiu o ferro, e o fogo dizia: consumiu o ferro,
O ferro que esmiuçou a rocha. Enquanto o fogo dizia ser mais forte, apareceu a água. E a água apagou o fogo. E a água dizia: é minha vez. Eu apaguei o fogo consumiu o ferro. E o ferro que esmiuçou a rocha. Enquanto a água dizia ser mais forte, apareceu o sol. E o sol secou a água. E o sol dizia: é minha vez. Sequei a água que apagou o fogo consumiu o ferro. E o ferro que esmiuçou a rocha. Enquanto o sol dizia ser mais forte, apareceu as nuvens. E as nuvens disse: é minha vez. Bloqueei o raio do sol. O sol que secou a água que apagou o fogo consumiu o ferro. E o ferro que esmiuçou a rocha. Enquanto as nuvens diziam ser forte, apareceu os ventos. E os ventos disseram: é minha vez. Eu levo a nuvem que tampou o sol que secou a água que apagou o fogo consumiu o ferro. E o ferro que expulsou a rocha. Enquanto os ventos diziam ser mais forte, apareceu as montanhas. E as montanhas disseram: é minha vez. Bloqueio a força do vento, o vento que levou a nuvem que tampou o sol que secou a água que apagou o fogo consumiu o ferro. E o ferro que expulsou a rocha. Enquanto as montanhas diziam ser forte, entrou o homem na história. Só que pelo homem entrou o pecado entrou a morte. E a morte levou grandes e pequenos. A morte levou gerações, levou nações. A morte quis vangloriar, dizendo: até o Filho de Deus foi entregue a mim numa sexta-feira. Mas ainda era sexta, irmão. A promessa é para o terceiro dia. Glória a Deus, aleluia. Ainda é sábado, irmão. E a Bíblia vai dizer que no começar do domingo, vai lá as mulheres do sepulcro. Tem mulher de Deus aqui nesta casa. Vai lá as mulheres no sepulcro. A Bíblia diz que o varão de branco desce, o terremoto acontece, remove a pedra, olha para as mulheres e diz: não vos assusteis, porque buscai entre os mortos aquele que vive. Aleluia, Ele não está aqui. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele é maior que o vento, ele é maior que a rocha, ele é maior que o ferro, ele é maior que a água, ele é maior que o fogo, ele é maior que o homem, ele é maior que o pecado, ele é maior que a pombagira, ele é maior que o tranca-rua, ele é maior que o Zé Pilintra, Glória ele é maior que a a feitiçaria, aleluia, ele é maior que a macumbaria. Sabe por Glória que a ele está aqui? É porque a Aleluia, presença Jesus. dele está no nosso meio. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Alguém que está do teu lado, diga para ele: o sepulcro está vazio, irmão, mas tem perfume dele aqui nesta casa. Glória a Tem Deus. perfume dele aqui nesta casa. A morte não segurou o dono da vida. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E ele prometeu aos seus discípulos, da mesma forma que ele subiu ao céu, ele retornaria para buscar a sua noiva. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados. Se coloque de pé, um céu aqui agora. Aleluia. Aleluia, Jesus. Como é que está a sua fé? Aleluia. Tem fé aí ou não? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Imagine comigo naquele grande dia, a trombeta tocando, milhares de pessoas subindo, aleluia, encontrando com ele nos ares. Quem ficar vai se lembrar que o pastor falou, o pregador louvou, as irmãs louvaram, falando que ele voltaria. E naquele grande dia alguém vai ligar a televisão e o noticiário vai disparar dizendo: olha, carro desgovernado, porque o condutor foi arrebatado, aviões caindo, uma grande multidão desapareceu. E vão perguntar: cadê o povo doido que fazia barulho? Aleluia. Cadê o povo doido que subia a monte, fazia vigília e entregava panfleto? Aleluia.
Cadê o povo que eles eram lunáticos, fanáticos por Jesus? Cadê esse povo? Vão passar na rua desta igreja e vão dizer dia de culto. E cadê o pastor da igreja? Aleluia. Vão ligar para o pastor e ele não vai conseguir atender, porque o pastor vai estar num culto lá no céu. Aleluia. Aleluia. Vão dizer, cadê as irmãs do círculo de oração que louvavam? Aleluia, Glória o a Senhor. Deus, aleluia. Cadê as criancinhas que louvavam com gesso na igreja? Aleluia. Glória Cadê os a jovens que Deus. louvavam na igreja? Cadê os obreiros da tribuna? Cadê os obreiros que serviam a igreja? Glória a Deus. Aleluia, cadê o povo? Mas a igreja vai estar fechada. Mas quem estiver na eternidade, aleluia, vai ver uma multidão de vestes brancas, aleluia, dizendo santo, Glória a santo, Deus. santo, é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. É isso. Glória a Deus, aleluia. Fecha os teus olhos, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu trago esta palavra dizendo: vai valer a pena, glória. Senhor, está aqui a tua igreja, está aqui o teu povo, ó Pai. Vai valer a pena, ó Pai, passar, ó Pai, por aflições. Vai valer a pena passar por luta, Senhor, porque trocaremos, Pai, essa cruz por uma coroa de vitória. Eu profetizo, ó Pai, sobre esta noiva, sobre esta igreja, ó Pai, que a fé vai continuar crescendo, que o amor vai continuar crescendo, e a nossa esperança, ó Pai, está na volta do Senhor. Meu Deus, o mundo pode virar de ponta cabeça, mas a igreja está esperançosa na tua vinda, ó Pai. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Eu te agradeço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fique Glória a Deus, aleluia. Essa minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que palavra, irmãos. Aleluia. Tem que sair daqui mais crente. Nós temos que sair daqui mais crente. Aleluia. Amém? Pode se assentar, só pode dar os avisos. Deus abençoe grandemente.